Olha aqui, outro dia nós tivemos aí um problema lá na lixeira, vocês se recordam, houve alguns comentários, inclusive a Sabrina disse que não se conseguia abrir a porta, e é verdade. Por quê? Né? Porque o consumo do PET tem aumentado, e você sabe que o consumo urbano, ele sofre um problema gravíssimo, chamado embalagens, embalagens. Seja sacola de supermercado, seja a caixa do tubo de pasta dental, né? A gente pega o tubo e a caixa vai embora, né? Então, quantos centímetros cúbicos são usados por aquela caixa? Eu não sei, precisaria calcular, é fácil. Lá vezes 3, então, mas se fosse um cubo, né? De qualquer modo, era um paralelepípedo aquilo, mas não importa. O que importa é isso aqui que vocês estão vendo, né? O que é isso aqui? Embalagens. Embalagens que tem um volume considerável aqui dentro. Eu medi também aqui, eu não sei o que, 20 centímetros, sei lá. Não importa isso. O que importa é que a nossa lixeira não consegue dar conta de uma quantidade enorme de embalagens que são colocadas lá diariamente. No fim de semana é pior ainda, porque se consomem mais. E ninguém é contra o consumo, né? São demandas que nós temos que ter. Mas ao dispor daquilo que não é mais próprio, por exemplo, a casca da banana, é até útil, né? Para fazer farinha lá, contra a subnutrição, a desnutrição aguda, mas não é o nosso caso. Nós estamos colocando, já na tradição do prédio, que já vem de algumas administrações, algumas, talvez décadas, né? Pelo menos uma década, eu acho, que casca de banana, ovo, casca de laranja, resto de feijão, plantas, a gente coloca tudo para fazer a compostagem, né? Os nossos rejeitos líquidos, vocês estão acompanhando, eu nem vou falar nada, né? O material comercializável, isto é, vidro, papel, papelão, plástico, ele é praticamente todo reciclado, Quanto mais reciclagem de papel, papelão, menos árvores são cortadas ou tem que fazer um enorme reflorestamento de, às vezes, é Pinus eleotis, que é uma árvore exógena, não dá nem ninho de passarinho naquela coisa lá. Eucalipto também é outra árvore exógena que resseca muito o solo onde ele está. Enfim, às vezes você quer, lá no Rio Vermelho, que é um Pantanal antigamente, era um alagadiço pelo menos. E hoje a gente vê que os escoteiros usam, tem camping, graças aos pinheiros que lá estão e aos eucaliptos que lá estão. Então, a verdade é que quem sobe a serra vê reflorestamento feito para uso da Klabin, por exemplo, que é uma produtora de papel, esses que imprimimos coisas nas nossas impressoras, né, profissionais ou domésticas, enfim. A nossa questão qual é? É aquilo que nós vamos fazer com o nosso volume. Então, eu andei olhando junto com o Paulo na outra semana, quando tivemos esse embaraço, né, quando no dia de folga dele, se acumulou, porque as pessoas foram colocando lá. Às vezes não dá para deixar o material desprezível, os rejeitos em casa, às vezes não dá. Tem crianças, tem cachorros, sei lá, gato. Então tem que colocar na lixeira. Bom, mas como colocar? Então, meus caros, aí, olha o volume que tem isso aqui. O volume. Olha, da minha cintura está na altura do nariz. No entanto, nós podemos botar lá na lixeira. Podemos. Basta que nós façamos uma coisa muito simples. Vejam essa caixa. Nem sempre dá para a gente romper a coisa aqui, mas a gente pode romper aqui em cima. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, se eu tiver força, descolar as paredes dessa caixa, de modo que a gente vai desmontando a caixa. Aqui, infelizmente, eu não trouxe uma tesoura, mas quem tem uma tesoura em casa, corta a fita adesiva aqui e vai desmontando a caixa. O que vai acontecendo? A caixa vai saindo de uma situação de 3D, altura, largura e comprimento, para se transformar num objeto que vai ter só lado e largura e comprimento, e não vai ter mais altura. Olha aqui aquela caixa lá.
que aconteceu com ela. Ah, querem dobrar? Não, dobrar. Que seja montada, desmontada. Olha aí, montada, desmontada. Agora vamos ver essa caixa que é um pouquinho maior. Meu palmo deve ter 22 centímetros, 32 centímetros de altura, tá? Qual é o nosso problema na lixeira? A minha cabeça não está aparecendo. É a altura, o fato de ser um objeto tridimensional. Garrafa também. Qual? Não é de vidro vai lá nos vidros. A garrafa qual? O PET. A garrafa PET. Se a gente puder fazer como aquela brincadeira que havia uns anos atrás de muito mau gosto, chamado sandália da humildade, você se lembra disso? Era uma coisa ridícula. Mas aquilo é interessante, que a gente pode pisar com o sapato, evidentemente, não descalço, porque aquilo pode romper e corta a pele da gente mesmo. Além de estar cheio de bactérias, fungos, etc. Pisa naquilo, tira a tampa antes, evidentemente, né? Pisa, vai ficar aquele anel mais grosso na ponta, onde vai a tampa. Mas tudo bem, aquilo lá é 1 centímetro de altura. O resto a gente vai apertar, de modo que a gente vai fazer com que o volume desapareça. Vamos ver essa caixinha aqui agora que tinha, então, 32 centímetros de altura, por, evidentemente, largura 22, 27. A largura e o comprimento não nos importam muito. 22 mais talvez uns 33. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou desmontando a caixa. Aqui, de novo, a Durex, que eu não trouxe a tesoura, né? Essa Durex ela não está grande coisa, então felizmente para mim ela está tornando possível desmontar a caixa sem mágica nenhuma. Estou pensando em fazer uma carreira aí como mágico de circo, talvez ganhar um troco, né? De modo que aquele volume que vocês viram se reduziu a isso aqui. Olha aqui, né? Isso, apenas isso, ó. Deixa eu me abaixar um pouquinho. Quer dizer, onde havia lugar para 2 caixas, talvez haja lugar para 10 caixas, ou 12 ou 15. Se nós colocarmos por baixo, então, daquele balcão onde eles colocam, às vezes, sei lá, outras coisas mais volumosas, nós vamos ver que a quantidade é enorme de caixas nós podemos colocar lá, nesse lugar, lá na lixeira. Acabei sujando aqui. É porque veio do supermercado agora, e porque eu tenho evitado fazer compras com saquinho, porque é desnecessário. É como você naquele filme, pega da prateleira, bota no carrinho do supermercado, passa no caixa, paga, bota no carrinho do supermercado, fazemos isso todos. Só que estou fazendo sem sacola. Vai lá na mala do carro, o porta-mala, bota lá dentro, chega aqui, pega o carrinho nosso, bota dentro, sobe. Pronto, não precisa sacola. Nesse caso, havia plantas aqui, então nós resolvemos fazer em caixas, flores, etc. Então, quando eu olhei aquelas caixas do carrinho, pensei, olha lá, uma ótima oportunidade para bater um papo com meus vizinhos e em prol do nosso conforto. Então, por favor, quem for colocar caixas, porque o maior problema lá do volume, e com toda a razão apontado, é esses objetos, esses descartes, que são embalagens, via de regra são embalagens que são tridimensionais. Pois vamos eliminar isso. Né? Dia de semana normal, que enfim, vai se drenando o lixo, né? Os rejeitos mesmo, os recicláveis como esse aqui, não aparece esse problema. Aquele dia apareceu porque um aumento, sei lá, não sei, o consumo tem aumentado, é verdade. Apesar dos preços, né? Deveria se esperar uma diminuição, não. E aí aparece exatamente onde há rejeitos, tá bem? Então, meus caros, sempre que possível, a boa vontade para desmontar a caixa. Não precisa fazer em casa. Pode pegar, soltar ali a Durex, a fita adesiva, recorta com uma faca ou tesoura, sei lá o que, e desmonta lá embaixo, se quiser. Ou desmonta em cima, sei lá. Mas desmonte, porque desse desmonte se faz um monte, né? Todo plano. Como dizia o Carl Sagan, que dizia, se o nosso mundo fosse bidimensional em lugar de tridimensional, que estranho que seria.
porque ao aparecer alguém tridimensional não seria sequer percebido pelos bidimensionais, né? Não se trata de física, é muito menos uma física avançada como quem sou eu para falar no Carl Sagan, mas que é muito interessante a tridimensionalidade só não traz problema, neste caso aqui. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Hoje que dia é? Hoje é 8 de... Costumo errar na data. Não estou errando na década ainda bem. É no 8 de março de 2024. Passem bem e vamos vivendo o nosso condomínio com muita alegria. Agregando, como houve lá a sugestão implícita, né? E houve a decodificação. Então aqui tem o pedido para que nós coletivamente nos preocupemos com o volume da lixeira. Tenha uma boa tarde.